Saudações, meus amigos, como vocês estão? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Diego Rios e esse aqui é o canal em que a gente diz que faz as previsões do futuro. Lembrando que as previsões do futuro nesse canal têm validade de apenas 24 horas, então para que você não perca as próximas previsões do futuro, além de clicar em gostei, em inscrever-se, também ativa o sininho, porque aí o YouTube te notifica dos próximos vídeos que eu postar, ok? Vamos lá? Bom, pessoal, para não perder o costume, eu quero começar falando do total do mercado de criptomoedas, que parece que encontrou aqui um platô, uma resistência muito forte em 1,4 trilhão de dólares. A correção que é esperada, não tem nada de mágico especial nisso, é simplesmente pelo fato de que houve uma alta aguda e, historicamente, ela tende a devolver também num movimento agudo. A gente só não sabe qual é a extensão e a intensidade dessa correção, mas que ela virá é inevitável. Isso é um movimento muito natural do mercado. A gente brinca aqui de fazer previsão do futuro, mas a real é que ninguém tem condição de dizer o que vai acontecer amanhã. Isso aqui é um trabalho feito com base em estatística e ferramentas, dados, ciência do campo do investimento. Corroborando essa ideia, nós temos o RSI em região de sobrecompra, que num bull market não quer dizer nada, porque ela pode permanecer em sobrecompra por muitas e muitas semanas, só que nós não estamos em bull market ainda, e o contexto econômico ainda sugere correção porque nós não estamos num terreno fértil para essa escalada de preço. Essa semana nós teremos dados do CPI e do PPI na terça e na quarta-feira, respectivamente, e nós teremos também o posicionamento do SEC quanto à aprovação de ETF de Bitcoins no dia 17, agora sexta-feira dessa semana. Particularmente, eu acredito que ficará para janeiro. Eu acho que a SEC deve fazer uma análise conjunta. Essas aqui são duas empresas sem a expressividade das demais, e não que isso seja algo determinante. É que, na minha opinião, a aprovação do ETF não tem mais nada a ver com o Bitcoin ser ou não ser passível de negociação por meio de ETF, porque já tem Bitcoin no mercado de futuros. A questão maior é essas empresas cumprirem exigências regulatórias de compliance. Ou seja, é muito mais uma questão dessas empresas conseguirem demonstrar sua aptidão frente às exigências regulatórias e questões de compliance do que o Bitcoin ser ou não um ativo passível de negociação no mercado tradicional, porque já existe Bitcoin, né, no mercado de futuros. E falando aqui no nosso amigo Bitcoin, ainda um pouco distante da média 14, ele tende a se aproximar dela, lembrando que médias não são causa de nada, médias são consequência do sentimento dos investidores acerca do preço que aquele ativo merece valer num determinado tempo. De modo que, se o preço se distancia demais, seja para cima, seja para baixo, ele tende a voltar para aquela região média. É simples assim. Por isso que dizem que a média exerce uma força magnética sobre os ativos. Mas, na verdade, não é que existe um magnetismo pelo traço mágico, e sim por causa do sentimento médio dos investidores acerca do preço daquele ativo. Só que à medida que o tempo passa, a média tende a acompanhar a atualização desse sentimento das pessoas. Médias mais rápidas tendem a se modificar mais rapidamente, e médias mais lentas, por considerarem um conjunto maior de velas e tempos gráficos maiores, elas tendem a demorar mais nessa atualização. Por isso que médias mais rápidas também estão mais sujeitas a ruídos de notícias e coisas do tipo, FOMO, mas aqui o Bitcoin está sugerindo uma lateralização. Eu não enxergo o Bitcoin subindo mais nessa intensidade. Acredito que o ETF e as datas de aprovação estão tentando ser precificados aqui no gráfico do Bitcoin. Só que, como eu já disse, a gente já teve uma alta muito expressiva, então é muito natural que a gente encontre correção. Em que ponto é a questão mais difícil de ser respondida? Em princípio, 30.700 dólares, que tem uma confluência com o primeiro suporte de Fibonacci, e na sequência 27 mil dólares e 24.500 dólares, que eu acho muito difícil. Embora difícil, não é nada impossível. Só para vocês terem ideia, quero pegar o gráfico do Bitcoin semanal aqui, para vocês verem que isso aqui foi um bull market,
Isso aqui foi um bull market. E no finalzinho do bull market, ainda se estendeu por mais um pouco, nós tivemos uma queda aqui. Vocês estão vendo? Quanto isso representa? Aproximadamente 50%. Ou seja, embora improvável, que nós estamos num pré-bull, não é impossível nós vermos uma queda de 50% aqui e fazer o preço retornar a 18.700 dólares. Acho muito improvável, mas tudo depende dessas questões econômicas que a gente está vendo. Questões envolvendo os conflitos no Oriente Médio, o endividamento das famílias americanas, tanto em cartão de crédito quanto hipoteca, as falas mais duras do Jerome Powell, falando que eles não hesitarão em continuar com o apertamento quantitativo, só que a verdade é que a escalada dos conflitos vai exigir com que os Estados Unidos imprimam dólares em algum momento, e isso vai ser um impulsionamento do bull market. Vai ser a injeção de liquidez que nós estamos esperando para ficarmos mais riquinhos ainda, não é? Ethereum teve uma alta, mas ainda decepcionante. Eu ainda acredito que o Ethereum pode chegar a 2.500 a 2.700 dólares, num cenário muito otimista 3.000 dólares, porque ele ficou para trás. É muito mais fácil nós enxergarmos aqui uma região de lateralização que propriamente de alta do Ethereum. Então ele está devendo sim, pelo menos até esse último fundo aqui, ele está devendo uma alta, seja para respeitá-la como resistência, seja para varar ela e eventualmente buscar 3.000 dólares. E aí sim a gente vê como é que ela se comporta, né? Para quem acompanhou meus vídeos anteriores e seguiu a call, teve um aumento de cerca de 9% em suas posições de Bitcoin, tendo trocado eles por Ethereum momentaneamente. O Ethereum devolveu, claro, porque nada sobe para sempre. Nesse momento ela está respeitando a média de 35 como suporte, está pivotando para cima e eu acredito que ainda existe uma janela de valorização do Ethereum frente ao Bitcoin, de maneira que eu acredito que ainda não é a hora de voltar para o Bitcoin, né, para quem fez a troca de Bitcoin por Ethereums. Matic finalmente teve um movimento explosivo na semana passada, né? Teve uma alta de 29,76%. Agora ela está testando essa região de Fibo como suporte. É natural que ela devolva também e dê alguma oportunidade para recomprar mais barato. Acredito que aqui seja um ponto de fazer um DCA interessante. Aqui algo entre os 67 centavos e 87 centavos. Cair mais do que isso acho muito difícil. Eu tenho usado como estratégia fazer compras no gráfico de 4 horas, mais conhecido também como 120 minutos, nas regiões de suporte. Então, em qualquer ponto em que o RSI esteja aqui na região de 40, 43, é um momento interessante de fazer aportes na Matic. Um protocolo que eu acho que pode entregar uma das maiores assimetrias desse bull, que é a Near Protocol, está com a divergência bearish no diário, dando uma oportunidade muito boa para entrar para quem perdeu a entrada aqui em $1. No momento em que a Near varou essa linha de tendência de baixa aqui, era o momento de entrar. $1, 1,10. E para quem perdeu essa alta aqui, para quem está comprando aqui 70% mais caro, ainda assim está barato. E eu já entraria, como já de fato já entrei, fazendo DCA. E por que eu acredito nisso, meus amigos? Porque a Near está neste momento com um market cap de cerca de 1,6, 1,7 bilhão de dólares, ao mesmo tempo em que ela é a quarta rede com o número de ativos de usuários, na frente da Polygon, da Ethereum, competindo aí com a BSC. E se a Near entregar o mesmo market cap que a Cardano, que na época do último bull market não tinha nada de concreto, entregou que foi 90 bilhões de dólares, a gente está falando de uma valorização de mais de 50 vezes isso aqui. Então é uma oportunidade da gente multiplicar o capital talvez em 50 vezes, caso a Near chegue aí perto dos 80 dólares, sendo crível, na minha opinião, que ela chegue em 125, 130 dólares. Ou seja, a gente veja aí mais de 70 vezes o capital ser multiplicado. É um risco alto, mas um retorno maior ainda, então tem que ser feito com moderação, investimento nisso aqui. Não estou recomendando Near, estou dizendo o que eu farei. Nesse momento já dá para entrar com um pouquinho, né? Porque 1,70 diante dessa possível assimetria não é nada, mas as melhores compras devem ficar aqui na região 50 do RSI, região 40 do RSI, no gráfico de 4 horas.
Beleza, pessoal? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu peço que você clique em curtir, inscreva-se no canal e também ative os sininhos. Para quem ficou até o final, agradeço muito a sua presença, a sua companhia. E a gente se vê no próximo vídeo. Lembrando, hein? Vamos ter juízo no DCA, não é um momento de desespero. Você terá oportunidades novamente de entrar, caso você tenha ficado de fora. Só que você deve entrar com estratégia, com moderação. Beleza? Até a próxima!